Bom, dando prosseguimento pros vídeos da Enigma, eu vou saltar aqui direto para a última versão do rotor, porque se eu for mostrar todas as versões, eu acho que não vai dar tempo, né? Versões antigas de rotor a gente tem várias. Essa aqui eu acho que é a quinta versão da Enigma 3. Então a gente ainda tem a 2 e algumas versões anteriores da Enigma 2 aqui. Ah, não tem tantas na verdade. Enfim, vamos abrir aqui. Bom, a versão final do rotor é essa aqui. Aqui a gente consegue dividir ele em 5 partes principais. A gente tem a face macho, a face fêmea, a coroa macho, a coroa fêmea e a casca. Então, vamos passar rapidinho assim, uma por uma. Essa coroa, essa face macho aqui, ela tem vários e vários furos. Ela funciona da seguinte forma. A Enigma ela foi feita com pinos feitos a partir de pregos. E esses pinos eles precisam ter certas características. Eles precisam ser condutivos, eletricamente condutivos, e eles precisam ter pouco atrito em relação às paredes da Enigma, e porque eles precisam ter movimento, eles precisam poder trabalhar para frente e para trás. Então, entre vários e vários projetos falhos aqui, acho que eu tenho. Não tenho. Tenho aqui. Com molas e com chapas de latão agem que não funcionaram de jeito nenhum. Cheguei nesse final, nessa versão final com pregos, que funcionou muito bem. Então, a ideia aqui do funcionamento é que eu vou ter pregos inseridos nessa parte e saindo aqui para fora. E esses pregos são soldados num fio que dá uma pequena volta, que faz um pequeno arco, entra por esse eixo, sai por aqui, entra neste eixo de volta para dentro do rotor, e daí daqui ele vai para outra face. Então, para que serve essa voltinha aqui? Ele serve para trancar, para separar o comprimento do fio a parte do fio que está conectado no pino. Porque o que acontece aqui tem 26 fios desse tipo aqui, acho que é um 24 AWG, e esses fios eles têm uma certa rigidez, e essa rigidez atrapalha porque ela impede com que o pino consiga mexer para um lado para o outro. E quando eles estão emaranhados, aumenta mais ainda a rigidez. Então o que acontece? No meio do rotor a gente vai ter aquele emaranhado de fios, só que daí vai ter um pedaço desse fio que está preso, e daí desse pedaço preso a gente tem um pequeno arco conectado no pino, que não está emaranhado em nada. Então ele dá essa pequena voltinha aqui nesse rotor impresso. Acho que dá pra ver aqui o fio dando a voltinha. Ele sai e entra de volta e ele é soldado com plástico aqui. Um pequeno ferro de solda, faz um pontinho aqui de plástico e ele já tranca o movimento. Eu vou tentar adicionar algumas fotos ali no, na descrição em algum lugar da parte interna dos fios. Não tem nenhum rotor aberto aqui, eu acho. Não tem, infelizmente. E, bom, essa é a parte macho. A face fêmea, ela é mais simples. Ela só tem espaço para a entrada dos pinos, que vão ser colocados ímãs aqui. Essa aí foi uma ideia boa que surgiu, que foi a de, em vez de colocar molas nesses pinos aqui na parte macho, empurrando eles para fora para garantir o contato com a parte fêmea, foi colocar ímãs na parte fêmea. Porque daí a gente tem menos peças móveis, né? Porque a mola pode sempre soltar, menos chance de dar mau contato, a gente tem menos coisa para estragar ali, precisa ser substituída, então o imã vai ficar ali, vai ficar paradinho, vai ficar para sempre. Então, imã, bom. Só que ele não é colocado diretamente aqui, né? Depois eu vou mostrar, existe um suporte de imãs que é colocado, que é acoplado nesse cara. Vou mostrar depois. E eu só queria mostrar que essa ideia surgiu, infelizmente, tarde, mas
não tarde o suficiente para não ser extremamente útil, que é de fazer o rotor, o funcionamento do rotor, o miolo dos pinos e das chapas separado do acionamento, porque esse rotor ele tem que girar, ele tem que ser acionado e ele tem que interagir com outros rotores, fazendo outro rotor girar também. Então, ele tem a parte do miolo, que dá o contato elétrico, e ele tem a parte do acionamento. Essas partes são separadas. Então, o que isso permite? Permite com que eu consiga focar no projeto dos pinos, terminar todo o projeto dos pinos, e daí começar a pensar no projeto do acionamento. Então, eu consigo testar várias variações de acionamento, de pinos, né? Com mola, com pino com tal diâmetro, pino com um diâmetro maior, menor, enfim. E consigo testar várias variações de fixação de ímãs, sem me importar com o acionamento. Porque seria extremamente decepcionante montar um ímã, que demora uma tarde inteira soldando pino, prendendo pino, montar todo o rotor, e daí no final tem pré-acionamento errado, e daí tem que montar um rotor todo de novo. Então, a ideia foi de fazer todo o miolo e fazer o miolo encaixar nessa coroa de acionamento. Então a gente tem aqui as coroas de acionamento, coroa fêmea e uma coroa macho, que elas são separadas do rotor. Elas são presas no rotor através esses pequenos pinos aqui, que encaixam nos sulcos no, na outra peça. Então, a ideia, o que foi feito? Montei o rotor, montei o miolo dele, fiz a interação entre os pinos funcionar, show de bola, agora eu vou fazer acionamento. E para fazer acionamento também ficou muito mais rápido, porque eu não preciso imprimir um rotor novo, não preciso imprimir toda essa peça, toda essa face, toda essa área. Eu só imprimo essa coroa. Então o tempo de impressão caiu vertiginosamente e a velocidade com que deu para testar variações de acionamento e a versatilidade com que isso foi feito foi essencial para terminar Enigma assim, com a velocidade com que ela foi terminada. E, bom, aqui a gente tem a face de engrenagens, né? A fase de engrenagens e a fase Sonic, que foi apelidado pelo pessoal, que é essa crista que é quem faz o acionamento. A crista é quem faz o acionamento do rotor e a engrenagem é que faz que manda o movimento de um rotor para o outro, né? Então, eu até tenho uma montagem aqui. Ah, não, isso aqui é outra coisa. Tá, isso eu vou falar em outro vídeo. Não, posso falar agora. O acionamento do rotor ele é feito através dessa catraca. Isso aqui é uma peça que foi impressa também. Então ela é uma pecinha com umas pequenas aletas inclinadas. Essas aletas elas têm uma folga, elas trabalham, né? Esse plástico fininho ele ainda está no regime elástico dele, então ele sobe e desce. Então o que acontece? Eu giro essa catraca para um lado, ela passa por cima, ela faz isso, e quando eu tento girar no outro ela trava. Quando eu tento girar para o outro sentido, os pinos dela travam nas paredes da cabeça do Sonic ali e conseguem girar o rotor. Então tem um sistema de catraca. Consigo girar para um lado e só em um lado ele é travado, né? Então ele é uma catraquinha aqui. Para um lado ele gira, para o outro ele trava. Para um lado ele gira, para o outro ele trava. Isso permite com que eu consiga conectar uma alavanca e essa alavanca com uma um mecanismo de lingueta, eu consigo apertar na alavanca e essa alavanca faz girar a, a, a catraca, que gira o rotor, daí a alavanca sobe, a catraca gira com o rotor parado, depois a alavanca desce, gira o rotor, então eu consigo fazer esse movimento de puxar e girar o rotor só em uma direção. Eu vou abrir aqui o suporte de ímãs, que aqui eu comentei antes que vai na face fêmea. Esse suporte de ímãs aqui é o cara que segura o ímã no lugar. É esse cara aqui, ó. Dá pra ver que ele tem um relevinho aqui. Ele é colado aqui em cima, ou soldado no plástico, depende, né, da peça. E a ideia por trás dele é a seguinte: se eu colocasse os ímãs simplesmente planos e paralelos a essa superfície, como é na Enigma original, eu não tenho condições de fazer com que ele seja extremamente plano e plano o suficiente
nessa superfície para que haja um movimento entre os pinos, que o pino consiga fazer essa transição de um para o outro. Porque o que acontece? Se eu coloco esse ímã e ele fica por algum acaso em alto relevo, que ele com certeza vai ficar em alto relevo, ele vai ficar um pouquinho para fora dessa superfície aqui, desse furo. O que acontece? Quando o pino estiver andando e vindo, por exemplo, aqui da esquerda para a direita e tentando fazer contato com esse ímã, ele não vai conseguir, porque esse ímã está em alto relevo. Ele vai bater aqui nessa borda e vai trancar o movimento relativo entre os rotores. Se o ímã estiver em baixo relevo, isso não acontece, então o pino consegue vir dessa superfície para essa superfície, por exemplo. Ele desce e gruda, mas ele não consegue sair, porque como vai estar em baixo relevo, ele vai bater nessa borda e não vai conseguir transitar para essa superfície e fazer o caminho que ele tem que percorrer. Então a solução encontrada foi fazer rampas. Simples assim. Então o ímã é colocado aqui. Ali eu estava mostrando virado só para aproveitar a superfície lisa que tem do outro lado. Né? Então aqui o ímã é colocado. Então o pino vem vindo por essa rampa. Ele vai subindo a rampa, subindo a rampa. Quando ele chega, a superfície do ímã está alinhada, está um pouquinho abaixo desse ponto. Né? Esse ponto aqui. Então o pino vem, desce e gruda no ímã. Passa pelo ímã e quando ele for sair daqui, ele tem esse degrau inteiro aqui, que ele está acima dessa superfície. Então ele não trava. Então ele chega, cai nessa superfície, sobe a rampa, cai nesse ímã. Desse ímã ele vem, desce nessa superfície, sobe a rampa, e assim por diante. E isso ainda adiciona o mecanismo de catraca, porque eu consigo fazer com que o pino do ímã, o pino do rotor gire só em um sentido relativo. Então os rotores só conseguem ir num sentido. Se eu tentar girar o rotor em outro sentido relativo, ele vai descer a rampa e encontrar esse degrau aqui. E daí ele não vai conseguir girar. Então eu consigo adicionar mais um sistema de catraca. E bom, os ímãs foram muito bons, fizeram sucesso. Assim, tem uma outra desvantagem usar os ímãs, né? Que é uma é que não dá para soldar neles. Então eu tive que soldar os fios em pinos e daí grudar os pinos nos ímãs. Porque quando tu esquenta o neodímio, ele perde as propriedades magnéticas dele. Não dá para soldar. E outra é que foi muito difícil de prender eles aqui, porque eles são ímãs, então eles ficavam pulando e grudando um no outro. E um pouco de paciência foi. E eu acho que é isso, assim, de dificuldades com o imã que eu vi. De resto, assim, ele resolveu muitos problemas, muitos problemas. Menos partes móveis, não tem mola para dar problema e para ficar trocando e estragando. O fato de que eu garanto que eles vão estar alinhados, então, digamos que por algum motivo a alavanca falhou em algum detalhe e os pinos não ficaram 100% alinhados. Se não fosse os ímãs, eles não ficariam alinhados. Só que por causa dos ímãs, eles puxam e forçam com que os ímãs fiquem, com que os pinos fiquem em contato um com o outro. Então diminui a chance de mau contato. Ainda tem mau contato, tem vários mau contatos, por sujeira, por... Eu tenho uns ímãs que perderam a força que eu esquentei eles sem querer, então eles perderam assim a força magnética deles, que eu vou ter que substituir. Mas assim, dois, três ímãs com problema em 26 vezes 3 dá 78. 78 ímãs. E tem dois ou três mal contatos só. Então, valeu muito a pena. Muito a pena usar esse sistema. Esse cara aqui vai grudadinho nessa face aqui. Daí aqui sai o fio vai por aqui, volta por esse aqui, é soldado no pino, o pino entra e sai para fora, aqui. E daí no meio deles tem essa casca aqui. Só uma casca para dar o preenchimento deles, assim, para dar a estrutura dele, né? Realmente. Aqui é ele sem a coroa. Aqui tem uma coroa dele. Ó. Ele fica coroado. Bom, eu acho que pro rotor é isso.
Rotores funcionando relativamente bem. E, bom, acho que é isso. Acho que é isso. Vou tentar fazer agora do chassi. Ah, vou falar do chassi já, aproveitar e falar, porque não muda muita coisa não. Aqui falando do chassi tem a placa da esquerda e a placa da direita, que é basicamente uma face de plástico e outra face de plástico. Então aqui vai uma estrutura muito parecida com as faces do rotor, eu só copiei a estrutura da face do rotor e tive que espelhar ela para fechar a conexão. E encaixou tudo tranquilo. O refletor eu tive que fazer. Isso aqui foi uma coisa que eu me bati. Foi porque a rampa aqui ela tem um sentido, né? Dá pra ver ela da esquerda para a direita. Ela é alta na esquerda e desce na direita. Porque o movimento relativo de um rotor com o outro é no sentido horário. Só que o último rotor, lá na face de refletor, que joga o sinal de volta, o movimento relativo dele é diferente. Então ele tem que ter uma rampa inclinada diferente. Então eu tive que fazer uma rampa espelhada para colocar. Foi interessante. Foi um desafio interessante pegar essa sacada. Mas tá aí. Acho que é isso. Deu para cobrir os rotores, os chassis, o refletor aqui, que ele é basicamente uma caixinha para botar os. Uma caixinha não, uma superfície para colocar os fios. É isso. É isso. Vou falar do acionamento em outro vídeo.